E aí, Sérgio Omar, beleza? Beleza, Mais uma para conta. vamos lá. Mais uma para conta. Só entrevista boa nos últimos tempos. Pena que não dá para Verdade, cara. prolongar. Aquele dia da Leather caiu do nada, velho. Coisa triste. Fiquei muito chateado. Sim, sim. Mas deu tranquila a entrevista também, né? Foi bem de boas também. Sim, cara, foi. Bem no finalzinho. Aí é bom que esse horário é mais tranquilo também. Assim, já mandei convite pra ele aqui, cara. Não sei se ele já fez live por 19h45 aqui. de novo, viu? Mais ou Oi? menos. Eu vou precisar sair. Só isso. Mas Não, tranquilo, tem. tranquilo. Bom conselho também. Os Rosa Balls, Não, Leather. tranquilo. Cada Leather não preciso muito pedir dela. Que energia, né? Tá louco. Sim. E agora, guitarra do ex-Ministry. Ele era do Ministry e do. MOD, mas ele foi fundador do Mindfunk. Já é um. É, Esse é um artista que eu não tô muito aprofundado. Eu só vou. Esse eu vou ficar mais contigo aí. Esse aí mais contigo aí. tô com umas perguntinhas. O Jay não vai poder participar, cara. O Jorge deu problema no trabalho dele lá, ele não tá conseguindo se livrar. Acabei de Pena. mandar para ele aqui o convite. Mas ele mandou duas perguntas bem legais aqui para fazer, cara. Show de bola. Vamos ver aqui se ele entra ali agora. Eu tô cheio de Mandei o texto. convite para ele. Mandar uns textos aí pra Rebel agora. Ver se eu consigo vencer o semana. Semana tá. Semana tem Ah, sido é, cara. Tem o Amarante e sonata. Sonata. Daí, Amarante, Sonata. quando baixa, vem tudo, né? Ah, sim. Eu tô tentando fazer A um research produção, aqui, mas não a sai, cara. produção de janeiro, eu produzi muita coisa em janeiro, aí agora. Não. Sim, é brabo, né? Ah, Tem não. horas que. Fevereiro e março aí é uma época mais complicada, mas agora para semana aí eu já envio o tanto Amaranth quanto. Olha, eu acho que eu te dizer que amanhã é capaz de já sair um. Tem um horário que eu tenho, capaz de sair. Tá me vendo? Tá sem volume. Tá me vendo? Ah, beleza. Engraçado, o Svita que começou a me seguir aqui. Agora ele Tá entrou. bem. É ele mesmo. Hey, Hello! Hi, man. Engraçado, o Svita começou a me seguir How aqui. are you? hold on 1 second. I'm good. I was Okay. trying to get you on my computer. Ah, It doesn't work. Instagram? My É. Instagram, my computer doesn't work. Okay, cool. Well, we got you now. Okay. Yeah. How have you been, Louis? Are you I've been ready? Are you I've been good, man. so Yeah. nice? It's a fucking Primeiramente, lucky pleasure have you here from Heaven Rock. It's a great pleasure for in our name, Sergio Omar and mine. We are so grateful that you can do this with us. I'm I'm very grateful to be on the show as well. Thank you for having me. certo. Para a gente começar, Gregory, vamos perguntar pro Luiz, como é que foi a entrada dele no mundo da música, as influências dele, onde ele cresceu, como é que o rock and roll entrou na vida do Luiz? Okay, Luis, let's start from the very beginning. How did it all start in the music for you? What is your greatest influence? What do you love, and why do you really think that sorry? Why do you really thought that I can do rock and roll as well? Wow. Well, so
I started playing music when I was about 13. My uncle was in a salsa band, and they used to practice upstairs from me. And I got connected to the music, and he taught me my first guitar riffs. And I had everything. They had drums, guitars, bass. I kind of learned how to play all those different instruments, a little bit of piano, and then I started to take guitar lessons, and it just that was my first influence. The salsa music. The guitar player was a big Santana uh, influenced musician, and he taught me some stuff as well. And that's what got me going in the beginning. Some of my big influences in the beginning. I started to listen to Santana, but I was a big Michael Schenker influence. Michael Schenker influenced me quite a bit. I was a big fan of UFO, the Scorpions, Uli Roth. I love Uli Roth. Those were some of my first influences. Randy Rhoads. And that's what got me really into playing heavy rock. And what was our third question? What was the third question? Schenker is God. Schenker Schenker is is God. fantastic. Ele disse então, que ele estava começando, ele tinha 13 anos e a primeira grande influência dele foi o dia que ele tocava numa banda de salsa e ele acompanhava, ele disse que sabe que dentro como ele acompanhava esse tio, eles tinham bateria, baixo, e ele começou a tocar um pouquinho de cada, um pouquinho de piano, mas ele começou a fazer aulas de guitarra logo ali, e que o guitarrista dessa banda de salsa era muito fã de Santana, e que o Santana foi possivelmente também uma das primeiras grandes influências dele. Mas depois ele começou a escutar o Michael Schenker. Aqui a gente diz UFO. UFO, nós, em Brasil, we call UFO. UFO, Scorpions, Uli John Rock do Scorpions. E obviamente Randy Rhoads. All of them are so great influences to a very beginner, a very guitar beginner. So well. Yeah. Next, qual que seria a próxima, Sérgio Amaro? Ele falou em guitarristas, né? E todos são guitarristas clássicos. E a primeira banda de repercussão do Louis foi o M.O.D. com Billy Milano. Eu queria saber como é que se deu o convite para ele entrar nessa banda e como é que foi a adaptação dele ao M.O.D. Well, all these guitars that we have mentioned are classic guitars, but you have started your career in music in M.O.D. with Dave Milano. Tell us how it was to be invited to start this project. It was a very exciting moment. I was in a band called E-Trope from Chicago. We were on tour, and I met Billy Milano in Arizona in a festival. And we started talking, and he said that he was auditioning people for the newer M.O.D. stuff at that time. And I was invited to come to New York and do an audition for him. And I packed my bags, went to New York, and auditioned. And it was history from there. I wound up making the audition. I became part of the band, and I recorded on Surf Misconduct and Gross Misconduct. Those were the two records that I was on with Billy. It was an awesome time. I mean, hanging out with Billy was great, and it was a good time for me. And I moved to New York City from Chicago. Ele estava em uma banda em Chicago, ele conheceu o Billy Milano num festival, e o Billy estava dizendo que estava começando a fazer um projeto, estava abrindo as audições, né, para o OMG, e que ele se ofereceu, assim, eu vou lá. E ele conheceu ele no Arizona, né, nesse festival. E aí ele foi para Nova York,
fez o teste, ele gravou, se não me engano, os dois primeiros álbuns, né? Participou dos 2 primeiros álbuns. E que foi uma época muito, muito boa da vida dele. Foi uma época que ele gostou bastante. E que aí foi nesse momento que ele se mudou de Chicago para Nova York. Certo. A criação do Mindfunk, né? Ele veio do M.O.D., né? Uma banda crossover, bem mais porrada, tocou com o Ministry, a gente vai falar sobre isso também. Mas a criação do Mindfunk, como surgiu a ideia de criar o Mindfunk, fazer aquele som completamente diferente daquilo que ele já vinha fazendo, né? E ainda com o baterista do Celtic Frost, que é o Reed St. Mark. Okay, you played some crossover with MD, you played with Ministry, but we will to Ministry later. But about Mindfunk, when you start to play with Mindfunk, when you create a Mindfunk, the sound could be defined was a little bit different from these songs that I have mentioned. Tell us how was play record started Mindfunk. Well, what happened with Mindfunk was when I was playing with MOD, Billy Milano decided he wanted to take a break. And so me and the bass player John Monty, who was in Chemical Waste, he played with MOD. He was in MOD before I was in the band. We decided to start a project, and the management company that was managing MOD were excited to hear the project, so we got together, we started to write songs, and we started to invite musicians to come audition for us in New Jersey. And this is how we got Reed St. Mark from Celtic Frost. The other guitar player, Jason Coppola, he was in Chemical Waste as well with John Monty, and Pat Dubar from Uniform Choice. And that's how the band got together. And then the music just started to evolve. It became like a heavy, funky groove type sound. It was a good opportunity for me to show some of my more guitar skills that I had on that record, and that's how Mindfunk started. You know, I mean that was the inception of how we became Mindfunk. Ele disse que o MD chegou no momento que o Milano resolveu parar, né? Ele tava cansado. E aí, ele, nesse mesmo momento, já tinha conhecido essa baita galera aí que ele citou, esses nomes todos que agora vão me valhar a memória, mas tu ouviu que veio desde o Celtic Frost, enfim, uma galera. Uhum. E a ideia dele começar a fazer o som do Mindfunk era criar um heavy groove funk metal, né? E para ele foi um momento muito importante, porque foi quando ele começou a se testar como guitarrista e como ele começou a se explorar, e ele sentiu também que evoluiu bastante o nível de guitarra dele, e que ele realmente foi uma das coisas que ele mais teve prazer, e que realmente a ideia foi essa, né? De um momento que ele vinha de uma transição de sonoridade, e que ele encontrou as pessoas certas e pessoas a fim de criar e tentar esse novo estilo, por assim dizer. É verdade que a banda se chamaria Mindfuck, e aí a gravadora teve que... A gravadora teve que dizer... That would be called Mindfuck. That's what we were originally called, but the record company wouldn't let us do that, so it was a little too strong. The label. Ok, então é verdade, sim. Que a gravadora cortou e disse, não, Mindfuck não. Mindfuck. Não ia ficar bonito no selo. O primeiro álbum do Mindfunk também, o intitulado Mindfunk, né, que foram 3 álbuns, teve um sucesso relativo, assim, ele foi muito bem recebido pela crítica. Mas a banda durou 2, 3 anos e acabou, né? Qual foi o motivo da banda ter chegado ao fim depois desse relativo sucesso do primeiro álbum? Okay. After 3 records with Mindfunk, the first off that
also called Mindfunk, got some expressive success. You were so successful on your first record. You was all been known with this first record, but the band during just 3 years, right? 3 years. Right. About 3 or 4 years. 3 years between 3 and 4 years. What happens for the band? Well, when we did after the first record, the music was changing. Grunge music was becoming very popular. The record label wanted us to change it up a little bit, and back then that was kind of the way it was. We changed up, and we changed some members in the band. You know, we recruited Sean Johnson on drums and Jason Everman, who was in Nirvana and Soundgarden. Then we recorded Dropped. Actually, Dropped was very successful in Europe. I don't think it was well received in the United States, but we still did a lot of touring in the United States. And then that core of members, we kind of Jason left the band to go do his thing. We tried getting other musicians in there. You know, we went through bass players, we went through guitar players, and then we recorded a third record, and that was on Music for Nations, People Who Fell from the Sky. And then at that point, there was the excitement and the energy wasn't there anymore, you know. I think all the changes just changed everything for us. And that's when the ministry opportunity came for me, and I just decided to give ministry a shot, give it a try, you know. Cara, então ele disse, cara, que na verdade foi o contexto musical estava mudando, o grunge estava chegando, e nesse momento o grunge estava inclusive dominando, tanto é que membros da banda dele, tipo, ele disse que ele inclusive passou por um batera deles, passou por eles, foi baterista do Soundgarden, o baixista foi inclusive guitarra, foi pro Soundgarden, também teve outro membro que se uniu ao Korn. Ele começou a ver que e que começou ao mesmo tempo, apesar deles ainda fazerem algumas tours pela Europa, nos Estados Unidos estava cada vez mais difícil. Então ele viu, e aí ele disse que nesse exato instante, como tu disse, né, o mercado foi totalmente dominado pelo grunge, e que as próprias gravadoras chegaram para eles no Mindfunk dizendo assim, cara, vocês podiam começar a trocar o som. E nesse momento ele também sentiu essa debandada de músicos, e que também foi muito difícil para conseguir. Então ele começou naquele momento, precisa de baixista, precisa de baterista, e ele disse, cara, é o melhor momento parar por aqui, o que foi importante porque deu a abertura para o Ministry. Por falar em Ministry, bom, ele trabalhou com o Al Johansen, né, que é um dos gênios musicais, que o último álbum tá um coice no peito. Mas eu queria saber dele como é que foi, primeiro, esse convite para participar do Ministry e essa transição, pois ele veio de uma banda crossover, né, que era o MLG, aí com o Mindfunk era um som um pouco diferente, digamos assim, e aí foi pro Ministry, que era porradaria industrial, né, cara, um som também diferente, e ele já chegou gravando o Psalm 69. Então, eu queria perguntar isso, Gregor, para ele. Como é que foi o convite para participar do Ministry, né? Essa transição de guitarra, de um som mais, digamos assim, sei lá, técnico, elaborado, talvez, do Mindfunk para o Ministry e gravar o Psalm 69. Ok. After MOD, after Mindfunk, a lot of change, a lot of musical change had happened with your career, and finally you arrived. You were invited to play with Ministry. Ministry is a change of sonority because they are so heavy, they are so industrial, and after crossover and after have groove from Mindfunk, how were you invited to
to ingress to join a ministry? Well, I was hanging out in Chicago in the Smart Bar, Cabaret Metro, Chicago, the bar downstairs. I was hanging out with Al Jorgensen. I met him there, and we were talking, and he invited me to the studio. And that night, I mean, we went to the studio. It was like midnight, and he was working on some music for Revolting Cocks, Finger Licking Good. And he asked me if I was interested in playing a little guitar on that. So that night I did. I played some guitar on a couple songs. I played a guitar solo. And then he invited me to work on Psalm 69 after that. And that was pretty much history after that. I mean, I became good friends with Mike Scascia, the other guitar player. We were very compatible as far as guitars went. It created the ministry sound with two metal guitarists, and that's how that became to be. That's how I became a member of ministry for that time. Okay. Ele disse que estava em Chicago, dando uma banda, estava dando num bar, num boteco lá, possivelmente tomando uma cerveja, que eu disse isso. Aí ele encontrou me falhou no memória agora, o Sr. Gilmar, o Al vocal. Jorgensen. Hã? Al Jorgensen. Al Jorgensen, isso, ele encontrou o Al Jorgensen e ficaram trocando uma ideia. E aí era mais ou menos meia-noite e o Al disse assim, cara, vamos lá dar uma escutada, vamos ali no estúdio, escutar uns sons que eu tô fazendo. Aí eles foram, tipo, meia-noite, esse tipo conheceu e foi lá. E aí ele mostrou alguns sons que possivelmente seria o... Como é que é o nome do álbum? O Cox? Psalm 69. Não, o Revolting Cocks. Revolting Linger Cox. Finger Good. Isso. Linger Finger Good. Yeah. E aí ele tava escutando alguns sons desses e ele disse, cara, por que tu não toca os sons? Ele começou a fazer uns sons e para ele foi bem interessante, porque ele realmente precisou, ele ficou muito brother do outro guitarra e ele começaram a fazer um som com duas guitarras e que realmente foi uma coisa meio que inesperada, mas como ele disse, a partir disso ele se tornou membro do Ministry e foi por onde toda a história começou. O que ele acha do Ministry atual? What do you think about ministry nowadays? I think they're very good. I saw Al Jorgensen a couple weeks ago. Actually, a week ago, he played in Chicago at the Aragon Ballroom, and they sound good. I mean, he's got a great band. They're a little more metal than industrial right now. We call it Ministry 2.0. And we joked, Al and I joked around about that. He asked me, what do you think about Ministry 2.0? And I said, it's awesome, you know. They sounded fantastic. And the Chicago crowd went crazy to see them. And it was nice to see him. It was really good. And I think Ministry sounds very cool right now. Ele disse que ele foi no show do Ministry agora uma semana, que o Al encontrou ele, que ele, apesar que o som deles está, como é que é, eles brincam entre ele e o Al, continuam amigos, ele acha que o som deles está bom, é fantástico, que ele brinca que é o Ministry 2.0, né, 2.0, e que, cara, em Chicago eles se apresentaram e que a galera curte, o Chicago tem uma base boa de fã, e que o Al segue perguntando para ele qual a sua opinião, e que apesar de eles estarem mais metal, menos industrial, ele acha que é uma grande banda, né? Com certeza gosta bastante do som dos caras, né? Como que o Louis descreveria a evolução musical dele, né, enquanto guitarrista ao longo desses anos, passando por diversas bandas com estilos musicais os mais variados? Se essas bandas acabam influenciando no guitarrista que ele é hoje, na forma que ele tem hoje de tocar? Ok. Louis, how would you describe all your musical and career process
all those bands that you have mentioned are so different between them. MOD is different from Mind Funk is different from Ministry, but in common, you are on that process. How would you describe to us your musical change, your musical evolution by that, and how all these changes influence your music just right now? Well, I mean, I learned growing up. I learned how to play blues guitar, classical guitar. I played in metal bands. I love jazz music. I mean, all these influences were part of me becoming a guitar player, and I think all those things that I've learned help me play in all those different groups. And it helps me today as well, because right now I'm doing production work. I have a small label, Woolly Records. I work with my partner Ryan McGuire, and we're producing music now. And some of it's heavy, some of it's jazzy, some of it's bluesy, some of it's different. So all those influences have helped me become the musician I am today. And I play my guitar almost every day still, you know. I just played a show with a punk rock band, punk rock, the Beer Nuts from Chicago. So I just all kinds of different music. It just made me the guitar player that I am today, helped me play all the music that I'm able to play. Inclusive ali, né, tu comentou, falando de como mudou como músico, mas o Tribute Music Gallery colocou ali as well as production, ou seja, como produtor também, não só como músico. Eu perguntei só como músico, mas era produtor. O cara disse o seguinte, que todas essas transições são muito importantes justamente porque ele é um cara muito eclético, ele escuta de tudo, né? Ele fala que gosta de escutar muito jazz também, e que hoje no selo dele eles produzem de coisas mais pesadas a coisas mais jazz, que de vez em quando ele toca guitarra todo dia, que recentemente ele brincou de tocar com uma banda de punk, as mudanças musicais que ele passou na carreira dele fizeram toda a diferença para ele se sentir um guitarrista que é competente para tocar o que ele quer. E é verdade. Por falar em gravadora, né? Ele criou, né? Ele fundou a Woolly Records, né? Que em 2010 gravou o Lead Wise, que foi o vencedor do American Idol. Né? E até o Louis tocou na banda do Lead Wise. Como é que foi essa experiência para ele? Uma experiência diferente, né? De tocar com bandas de heavy metal e tal, de participar do American Idol nesse formato, de tocar junto e gravar o vencedor. Okay, you have founded Woolly Records, and 2010 you have participated with Needle Eyes, who won American Idol, as you playing and as a producer as well. Yes. Yes. Tell us about this experience, totally different experience, participated with Needle Eyes in American Idol. Well, I met Lee DeWise when he was like 17 years old, right before he graduated from high school. And we started working together. He would come to my studio and record ideas. And this is when I met my partner, Ryan McGuire, who became part of the Woolly Records. He helped me build Woolly Records. And we decided to sign some artists. And Lee DeWise was one of the artists we signed before American Idol. Before American Idol. And so we recorded 2 records right before he was on American Idol. And so then he was under contract with us, and we made the decision. He asked us, will you let me go? Because I can't do American Idol unless I'm out of contract. So, we did that for him. He gave us one more record. We put some of those songs out, and he won American Idol. I mean,
I mean, at that point, he's not on our label anymore because he couldn't be on a label to do American Idol. He had to be a free and clear from a label to be on American Idol. So we did that for him, and you know, that's how the Lee story came to be. You But know. it was a great experience. It was a great experience. I play guitar on the record. My partner Ryan McGuire plays drums on the record. We both help. We both produce. We both help write songs for those three records. We had some other artists come and sing and play instruments as well. So it was a fun time, you know. And who knew he was going to win American Idol? Pois é. Cara, então é aí que ele diz que o Liz Wise, ele já tinha assinado com eles antes do American Idol, antes. E que ele, o sócio dele, já tinham produzido 2 álbuns com ele. E que, que ele conheceram ele com 17 anos de idade, quando ele recém tinha se formado no ensino médio, tu vê, né? Que o cara procurou ele com ideias e letras escritas, e eles começaram a trabalhar. E quando ele foi pro American Idol, ele meio que já tinham conduzido, né? Só que por questões contratuais ele não poderia estar na Uli Records e estar no American Idol. Então ele por essa questão. E obviamente depois que o cara ganhou, ele também não poderia continuar porque o American Idol, bom, aí a vida do cara mudou. E ele disse que foi uma experiência muito incrível, que o parceiro dele gravou a bateria, que ele antes. Nessa época, eles ainda lançaram mais uma música, ele gravou a guitarra, e que foi uma experiência incrível, né? Porque quando vê, tava lá o guri pedindo pai, trocando ideias, e quando ele olhou, wow, he's an American Idol. Ele é o he's American Idol. Então, foi uma experiência muito legal que ele teve, mas que ele frisa, que o Liz Wise procurou eles antes do American Idol. Sim. Tem uma pergunta aqui agora do JK, do Heavy Culture, que ele não pôde participar, mas ele passou aqui uma pergunta. Para perguntar se o Louis ele poderia compartilhar alguma experiência memorável ou desafiadora que ele teve enquanto estava no MOD e o quanto isso chegou a influenciar na trajetória dele musical depois disso, sendo que o MOD foi uma banda muito importante nos anos 80. Okay. A friend of us, JK from Heavy Culture, send you a question, okay? The question is, tell us some memory, some important thing that you remind in the time that you played from MOD, and because MOD was so important in the 80s, and what one history, one fun fact, one challenge that you have across in the time that you were in MOD? Well, I think the challenge for me was when we were recording Gross Misconduct. USA for MOD was a pretty popular record, and you know, we had to be able to make a record that was just as good, if not better. And that whole time we were in MOD, you're kind of competing with SOD because SOD was just so huge, you know. And Yes. it was challenging to make that record. You had to make the guitar sound great. You had to make the songs be good, and I think that was one of the biggest challenges for being in an MOD is to, you know, make the music just as good as a product like SOD, you know, because that's where MOD came from in a weird way, you know. It was a product of the SOD generation. Cara, ele disse exatamente, ele acha que isso que ele quis dizer é o seguinte, que o grande desafio foi parecer estar bom, ser bom, porque era uma época que o SOD dominava e rolava comparações, então o grande desafio era necessariamente estar sempre bem, né? Esse foi o grande desafio do MOD, porque, como ele disse, não bastava estar só bom, tinha que estar melhor. Então o grande desafio foi um desafio musical e que apesar essa influência rolou justamente
esse grande desafio rolou justamente por causa que, querendo ou não, o SOD tinha influência no som deles por causa da própria competitividade, por assim dizer. Ele não usou a palavra competitividade, né? Mas por causa Sim. do... É porque o Milano tocava nas duas, né? Ele era o vocalista das duas bandas. Né? Com relação ao Mindfunk, existe alguma possibilidade de algum dia a gente esperar uma reunião da banda para um show que seja, daqui a pouco, sei lá, participar de algum festival? Se já rolou esse convite de repente reunir a banda para alguns shows? O que a gente pode esperar assim com relação ao Mindfunk? Okay, about Mindfunk. If just for a night, just for a reunion, one show, would you be would be a reunion again? There's a kind of chance that Mindfunk return. I would love to do a Mindfunk reunion. We have recorded 7 songs that were never finished. Pat Dubar needs to finish singing that, but I don't know if that's ever going to happen. You know, everybody's living their lives now, but we've talked about it, and there's been talk about it. But if the opportunity was there to do it, I would love to do a Mindfunk reunion. Cara, ele não dá para dizer, mas ele adoraria ter uma reunião do Mindfunk. Que eles têm 7 músicas gravadas não terminadas e que o Ted Dunbar, inclusive, gravou, e que ele adoraria, mas que é um momento que cada um dos membros está vivendo a vida deles. E ele... Well, but who knows? Future. Who knows in the future? You never know. We never knows, né? Mas, Gregory, pergunta se teve algum convite, tipo assim, algum festival europeu, algum outro festival chegou a ter um convite para reunir a banda. Ok. Did you get some invitation to participate on the festival with Mindfunk? Now. Now, yeah. No. Well, no, not that we haven't. I mean, I don't know if some of those guys, the other musicians, but no, we haven't. There's been talk about us possibly getting together, but no, we have not. Ele não sabe se os outros caras receberam, mas não, eles não. Eles até conversam que tá junto, but any festival, any show, nothing at the time. No. No, nada. Not yet. Not yet. Let's cross first. Let's cross. Not yet. Yeah. You've been invited. E aí, antes da gente... Tá. Antes da gente encerrar, para perguntar para ele uma última pergunta, o que o Louis ouve, né, em casa, assim, quando ele não está produzindo e tal, que ele gosta de ouvir, se ele ouve bandas novas, o que ele tem ouvido de novidade e o que a gente pode esperar do futuro do Louis, quanto produtor, quanto músico, o que tem pela frente? Ok, vou fazer em 2 partes, ok? Ok. First part, what Louis are listening to from modern music just right now? What you're listening on your track list? Oh man, I've been listening to a lot of Winery Dogs. I love. I've been listening to a lot of Richie. Richie kind of bringing me back to playing. Yeah, I love Richie. Been listening to a lot of that, you know, and I love listening to the old music, you know. I still listen to the 70s music, you know, Bad Company. I love, Grand Funk Railroad. I listen to a lot of that, but lately I have a lot of Winery Dogs on my playlist right now. Cara, ele disse que agora ele está escutando muito Winery Dogs, que é um cara... Não está. Rick Healy and Mike Portnoy, they're so great. I love awesome, them. Yes. Awesome. E aí ele tá dizendo que o que está estudando agora, nesse momento, o Weiner, que o Rick Hudson, inclusive, inspira ele tocar guitarra, ele gosta bastante dele, mas escuta muita coisa antiga, dos anos 70, né? Bad Company, Great Funk Railroad, que é mais ou menos isso. Next question. And about the future, Louis, what can we expect from future works, your career, new projects?
You can, right now, we have my record label released 2 songs with 2 new artists. They're female. One artist is named Rachel Fall. Her song is called Better by Now. We have another artist, Mika Elizabeth, and she has a song that we've done with her called Dead Roses. Those are new things that we're doing. We have a lot of production work. I'm working with my partner, Ryan. His group is called American Rhythm, and I'm doing my project called Speed Technology. And I'm going to be releasing some music very, very soon with that. Probably within the next month to 2 months. Cara, então, aí tá, ele acabou de dizer que ele tá lançando 2 artistas pelo selo dele, né? What the name of the 2 girls that you are The first girl is Rachel Fall, Rachel Fall and the other girl is Mika Elizabeth. Mika Elizabeth, ele tá lançando duas horas, que ele tá tocando, tá ajudando o Ryan no projeto dele chamado American Rhythm, e que ele agora tá se dedicando ao Svitech Technology, né? Que é o novo. Any dates for any release with Svitech Technology? You could be, as soon as I get a release date, I'm going to send you a message. Okay. So you guys can be on top of it. We are waiting. Ele disse que assim que ele lançar, ele vai nos mandar uma mensagem. We're so happy. We're expecting and waiting just right now. All right, thank you. Luiz, muito obrigado, cara, por ter aceitado o convite de conversar com a gente nessas 45 minutos aí, a gente falar um pouquinho Mindfunk, MOD, Ministry, carreira solo, né, projetos, essa grande notícia que existe uma possibilidade no ar, de repente, de uma volta do Mindfunk para gravar pelo menos um álbum. Então, muito obrigado, cara. Foi uma honra ter você aqui com a gente. It was such an honor to have you with us talking here. We are so grateful for your time. Thanks for your time. Thank you for talking about your career. We are expecting any good news from a Mindfunk reunion, from Tech Technology. We are waiting the message. And thank you. You are so nice guy. Thank you. Thank you for having me on your show. And greetings from Brazil. And please, when you came from Brazil, call us. Let's drink some beer, okay? Let's do it. Thank you. Thank you. Bye. Good night. Thank you. Thank you. Bye. Yeah.